Muito bem, pessoal. Continuando a conhecimentos bancários, aula 2. De manhã a gente viu títulos de crédito, cheque, letra de câmbio, nota promissória e duplicata. Agora nós vamos iniciar as garantias do sistema financeiro. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, não sei se conseguiríamos terminar as garantias todas, porque nós vamos falar do aval, da fiança, da alienação fiduciária, hipoteca, penhor, fiança bancária e fundo garantidor de crédito. Está previsto no meu cronograma que eu terminaria essa matéria no domingo que vem, pela manhã. Então, se não der tempo de terminar agora, não tem problema, já está dentro do nosso cronograma. Vamos falar das garantias do Sistema Financeiro Nacional. O que são garantias do Sistema Financeiro Nacional? Garantia, na verdade, é uma forma, é uma previsão legal em que o legislador cria situações jurídicas para dar mais segurança à pessoa que empresta dinheiro. As instituições financeiras, que são as que mais emprestam dinheiro, elas têm que procurar formas legais de se garantir, de se precaverem, ou seja, de terem de volta o dinheiro que emprestaram aos seus clientes. Uma das formas de garantia é a própria assinatura do cliente, quando ele pega um financiamento ou um empréstimo. O Ricardo vai detalhar a diferença entre empréstimo e financiamento na área dele. São as operações ativas, né? O banco empresta o dinheiro. E o banco busca formas legais de ter um respaldo, de forma que, se você, devedor do banco, não vier a honrar o compromisso, o banco tem como buscar em outras mãos aquele dinheiro que ele emprestou. Então, são formas legais onde o banco, ao emprestar dinheiro, consegue uma força além do próprio cliente, além do próprio devedor. As garantias, na verdade, são formas de caução. Garantia é sinônimo de caução. Toda vez que eu digo vou deixar uma caução, quer dizer, vou deixar uma garantia. Eu disse hoje de manhã, e repito, as pessoas, o cidadão, as pessoas comuns, elas confundem muito, né, os institutos jurídicos, até porque elas são leigas, não necessariamente todo mundo é formado em direito, e usam muito a metonímia, ou seja, a parte pelo todo. Hoje você encontra no mercado contra-ordem, tudo é contra-ordem. Nós vimos de manhã que não é contra-ordem, na verdade é sustação. Existem duas formas de sustar o pagamento de um cheque. Pode ser oposição ao pagamento ou contra-ordem. Da mesma forma, as pessoas dizem, deixa um cheque em caução. Não está errado. Você está deixando um cheque em penhor. Quando eu deixo um cheque em garantia, é um penhor. Não é uma caução. Caução é gênero. Caução, todas as garantias são caução. O aval é uma caução, a fiança é uma caução, o é uma caução, a hipoteca é uma caução. Mas as pessoas, erroneamente, usam caução como se fosse uma coisa específica, como se fosse uma espécie. Nós temos duas grandes espécies de caução. Nós temos as cauções pessoais e as cauções reais. Real vem de res, em latim, coisa, e pessoal, pessoa. Qual a diferença entre uma garantia pessoal de uma garantia real? Olha, numa garantia pessoal, que no nosso caso nós vamos estudar o aval e a fiança, quando o banco exige um avalista em um título de crédito, o banco sabe que se você, devedor do banco, não pagar a dívida, o banco pode acionar o avalista, que geralmente é uma terceira pessoa, pode ser seu pai, um amigo, qualquer pessoa capaz, civilmente capaz. Só que quando o banco tem, por exemplo, eu pego um empréstimo bancário, o banco tem o meu pai como meu avalista, o banco sabe que se eu não pagar, pode executar judicialmente o meu pai. Só que o banco não sabe qual é o bem do meu pai, qual é a coisa do meu pai que ele vai executar e pedir a penhora judicial. Quem está garantindo é uma pessoa, é o meu pai. Claro que fatalmente, ao final, vai se chegar a um patrimônio do meu pai. O banco vai pedir judicialmente a penhora judicial, vai pedir para leiloar e pegar o dinheiro. Mas a garantia pessoal, você só sabe que aquela pessoa está dando garantia, mas não sabe qual é o bem dessa pessoa que será penhorado judicialmente. Enquanto que na garantia real, ao contrário, o banco sabe exatamente qual é a coisa que está garantindo.
Quando eu vou ao banco, faço um financiamento ou um empréstimo e dou o meu apartamento em hipoteca, o que está hipotecado não é a minha pessoa, é o apartamento. Então o banco sabe que se eu não pagar a dívida, ele vai mandar judicialmente penhorar e leiloar aquele apartamento. Ele sabe exatamente qual é a coisa que está garantindo. Então a grande diferença da garantia pessoal para a garantia real é que na garantia pessoal você tem uma pessoa garantindo e não uma coisa. E na garantia real, res quer dizer coisa, você tem uma coisa específica garantindo a dívida. Enquanto que na garantia pessoal nós temos o aval e a fiança, nas garantias, como garantias reais, nós temos a hipoteca, temos o penhor, temos a alienação fiduciária e temos a anticrese. Só que a anticrese, ela não é usada pelos bancos e não está no edital. Ela não cai em concurso público para Banco do Brasil, Caixa. Nós vamos estudar somente a hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária, como garantias reais. E garantias pessoais, nós vamos estudar o aval e a fiança. E vamos verificar também ainda hoje a fiança bancária. A fiança bancária, na verdade, é uma garantia pessoal, toda fiança é garantia pessoal, só que a diferença é que aqui o banco é que está prestando garantia para o seu cliente. O banco presta garantia ao cliente do banco. E por fim, terminando a matéria de garantia do sistema, nós temos o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que na verdade não é nem uma garantia pessoal e nem uma garantia real. O Fundo Garantidor de Crédito aproxima-se muito mais a um seguro do que a uma garantia real pessoal. Nós vamos detalhar. Então, nós vamos estudar agora, de per si, cada caso específico. Eu queria que colocasse aí aquele quadrinho, só para o pessoal entender, são dois quadrinhos. A próxima lâmina, pode aí. Então, nós temos como gênero calções. As calções são subdivididas em duas grandes espécies, que são as calções pessoais, conhecidas como fidejussórias. Atento para isso aí que pode cair em prova. O aval é uma garantia fidejussória, a fiança é uma garantia fidejussória. E temos o outro grande grupo, que são as calções reais. Pode passar mais uma lâmina, agora vamos detalhar. Então, nós temos agora a calção como gênero geral. Dentro da calção, nós temos duas grandes espécies, que são as calções pessoais e as calções reais. Como garantias pessoais, nós temos o aval e a fiança. Como garantias reais, nós temos a hipoteca, o penhor, a alienação fiduciária e a anticrese. Lembrando que a anticrese não vai cair em concurso, não consta do edital, e os bancos não usam essa garantia. Então, vamos nos ater às 5 espécies mais importantes. Pode voltar. Então, as garantias fidejussórias, nós temos o aval, que é uma garantia pessoal. Vamos chamar atenção para algumas coisas importantes. O aval, agora eu vou apagar aqui para a gente começar a falar só do aval. Vamos detalhar o aval, depois a gente passa para outra garantia. Primeiro ponto importante é que as pessoas aí fora confundem. Quando você, já houve um caso, dentro de uma sala de aula, um aluno me trouxe um contrato de aluguel. Eu disse em sala que a aval não garante contratos. Não existe, em hipótese alguma, aval em contrato. A aval é uma garantia específica para títulos de crédito. O aval só é cabível em letra de câmbio, cheque, nota promissória, duplicata, etc. Títulos de crédito. Se eu tiver um contrato, não cabe aval, cabe fiança. Então, uma das grandes diferenças entre o aval e a fiança, a primeira grande diferença, é que a fiança só para contratos, o aval só para títulos de crédito. Aí um aluno trouxe para mim um contrato de aluguel e estava escrito no contrato, avalista, e o pai dele assinou como avalista. Eu disse, quem redigiu o contrato é juridicamente analfabeto, seja quem foi, colocou avalista, e mesmo escrito aval, ainda assim, trata-se de fiança. Trocar os nomes é irrelevante. Se esse contrato fosse para o judiciário, o juiz teria que julgá-lo como fiança, porque não existe, em hipótese alguma, aval em contrato. Mesmo que tenha escrito aval no contrato de aluguel, trata-se de fiança e não de aval.
Aval, portanto, somente para títulos de crédito. O que é um aval produtivo para um aval improdutivo? Olha, o aval, se o aval é um reforço de garantia, qualquer pessoa pode prestar aval? Sim, qualquer pessoa civilmente capaz, ou seja, maior de 18 anos, que não seja incapaz por outro motivo, ele pode ser avalista. Agora, eu que emiti um cheque ou uma promissória para você, eu posso também ser avalista, além de emitente? Posso, claro. O emitente da promissória pode ser avalista. Só que nesse caso, esse aval prestado por mim, ele é improdutivo. Ou seja, ele é inócuo. Não tem sentido eu emitir uma nota promissória para você, dizendo que eu devo R$2.000 a você, e você pede para mim, eu mesmo vou avalizar a minha pessoa. Não tem sentido isso. Ou seja, esse aval é chamado de improdutivo. Não obstante a lei não vedar o emitente ser também avalista, ele é inócuo. Quer dizer, a pessoa tinha como executar a minha pessoa como emitente da promissória. E vai me executar também como avalista? O meu patrimônio é o mesmo, então não vai acrescentar. O aval, então, o correto seria uma terceira pessoa, alheia ao negócio, prestar o aval. A gente chama de aval produtivo. Aí sim tem sentido. Eu emito uma promissória para você, ou um cheque, e você exige que meu pai, ou minha mãe, ou meu amigo avalize. Agora você tem duas pessoas a serem executadas. O aval, outra nuance importante. O aval, aqui é questão de prova. Então nós temos o cheque, nota promissória, letra de câmbio e duplicata. Preste bastante atenção para a questão de concurso. O aval, ele pode ser em branco ou em preto. Então eu vou apagar essa palavra fiança aqui para a gente não confundir. Nós estamos falando só do aval. O aval, ele pode ser em branco ou em preto. O que quer dizer aval em branco e aval em preto? Lembra que hoje cedo a gente estudou endosso em branco e endosso em preto. O endosso em branco é quando o favorecido simplesmente assina o título. O endosso em preto é quando ele assina designando o novo favorecido. No aval em branco, o avalista simplesmente assina. Então, o João vai lá, João assinou o verso do cheque. O João é avalista do cheque. Ele não é emitente. Se eu tenho uma assinatura do João. Agora, se o João quiser escrever por aval a Pedro, João, aval em preto, ele está designando a pessoa que ele está avalizando. Aval em preto. Ele está dizendo que está avalizando fulano. Mas aí surgem algumas questões jurídicas. Por exemplo, cheque. Se eu tenho um cheque, vou deixar mais claro aqui. Aqui está a frente do cheque, aqui está o emitente do cheque, João. Quando o João emite um cheque para Pedro, o Pedro é o favorecido. O Pedro pode exigir de João um avalista. O Pedro fala, ô João, você está me comprando um carro por R$30.000, você vai passar um cheque seu para mim. Mas eu não confio muito em você não, eu quero uma garantia extra, eu quero um avalista, quero que seu pai avalize. Aí o pai do João, se o pai do João escrever por aval a João, suponhamos que o pai do João chama Antônio. O Antônio agora está avalizando em preto o João. Ele está dizendo exatamente quem ele está avalizando. Isso chama aval em preto. Se o Antônio simplesmente assinar, ele é avalista também. Mas não está dizendo quem ele está avalizando. Quem? Aí você fala assim, mas influencia alguma coisa? Bom, influencia, juridicamente influencia. Para o concurso do banco, da Caixa, Basa, etc., não vai influenciar não. Eu vou repetir. Agora nós temos um cheque, temos este cheque, aqui o cheque foi emitido à ordem de Carlos, de tal, quem emitiu o cheque foi João,
E o Carlos resolveu transferir o cheque para Maria. Qual é a forma que Carlos, atual favorecido, tem para transferir esse cheque para Maria? O cheque está à ordem de Carlos. Qual é o instituto jurídico que Carlos utilizará para transferir o cheque para Maria? Endosso. O instituto chama endosso. Endosso é o meio legal que o favorecido tem para transferir os direitos creditícios para terceiros. O Carlos, para transferir para Maria, pode simplesmente assinar no verso, endosso em branco. O cheque ficou ao portador. A Maria agora é legitimada. Mas o Carlos poderia também escrever no verso do cheque: pague-se a Maria de tal a sua ordem. Endosso em preto. Carlos está endossando em preto, ele está transferindo os direitos creditícios, designando o novo favorecido, que agora é Maria. Mas a Maria, ao concordar em pegar esse cheque, pode dizer assim: ô Carlos, eu conheço você, eu não conheço o João. Quem me garante, a Maria dizendo, quem me garante que quando eu for ao banco vai ter fundo? Eu nem conheço esse João, e se ele for um picareta? Aí a Maria diz para Carlos: Carlos, eu vou pegar esse cheque, mas eu exijo um avalista seu. O Carlos fala: então tá, a minha mãe Ângela vai avalizar. A Ângela vem e escreve: por aval ao Carlos. Ângela. Ângela é uma avalista de Carlos. Carlos é o endossante. Então, ela está designando quem ela está avalizando. E se, agora, o que vale para a prova agora, e se o avalista, se a Ângela não escrever quem ela está avalizando, não colocou no cheque, ela simplesmente colocou assim: por aval, Ângela. Ela não disse expressamente quem ela está avalizando. Se o avalista não disser quem ele está avalizando, se for avalista em branco no cheque, ele será equiparado a quem? Ao emitente, sempre. O avalista que não escreve quem ele está avalizando, o avalista que não designa o nome de quem ele está avalizando, será juridicamente equiparado ao emitente do cheque. A Ângela, mesmo que originariamente ela queria avalizar Carlos, por ela não ter escrito isso, por não ter expresso isso, ela será equiparada a João, para fins legais. Não vou entrar em detalhes juridicamente numa execução, o que isso aí influenciaria. Influencia muito na prática jurídica. Para vocês, não é não querendo ensinar, não, é que agora, neste momento, para o concurso do Banco Brasil e Caixa, torna-se irrelevante isso agora. Para a prova de nível Banco Brasil e Caixa, o que interessa saber é o seguinte: convicção. O avalista em branco no cheque será equiparado a quem? Ao emitente do cheque. Só. Decore isso, guarda isso. O avalista em branco no cheque será equiparado ao emitente do cheque. Ponto. Não queira saber por que influência tem a mais, juridicamente, numa ação judicial. Aí é outro concurso. Para a gente ganhar tempo e ser mais pragmático. Eu gosto de fazer uma brincadeira em cursinho. Eu digo assim, nesses 31 anos que eu dou aula em cursinho, desde 82 para cá, eu digo assim: vocês não estão aqui para aprender tudo. Vocês estão aqui passando concurso. Vocês estão estudando hoje, agora, domingo, essa hora, 14h22 da tarde, com sono e comeu feijoada. Você não veio aqui para aprender, para dar aula. Você veio aqui para aprender, para passar no concurso. Então, nós temos que ser pragmático, cartesiano, e verificar o que cai na prova. O que cai na prova? Vai cair na prova assim: o avalista no cheque, o avalista em branco equiparado a 2 pontos. A, B, C, D, E. Resposta: ao emitente. Acabou. Ah, mas eu quero saber quais são as consequências. E na justiça, você quer saber para quê? Hoje? Não, hoje não dá tempo. Você não vai perder tempo com isso. Quando você passar no Banco Brasil, Caixa, e depois terminar seu curso de Direito, for fazer concurso para juiz e promotor, aí nós vamos entrar nesse detalhe. Bom, cheque, avalista em branco equiparado a quem? Emitente do cheque. Nota promissória, o avalista em branco equiparado a quem? Aquele cara que avalizou a nota promissória sem dizer quem ele está avalizando. Equiparado ao emitente. Avalista em branco no cheque, equiparado ao emitente. Avalista em branco na nota promissória, equiparado ao emitente. Tranquilo? A avalista em branco da letra de câmbio será equiparada ao aceitante. A letra de câmbio existe uma figura chamada aceitante, é o cara que dá o aceite.
Quem é o aceitante na letra de câmbio? Devedor, sacado. Eu que vendi uma coisa para o japonês, vou sacar uma letra contra ele. Ele é o sacado, eu sou o sacador, credor, vendedor. Ele é o sacado, devedor, aceitante. O avalista em branco na letra de câmbio será equiparado ao aceitante. O avalista em branco no cheque, equiparado ao emitente, titular da conta corrente. O avalista em branco na nota promissória, equiparado ao emitente, devedor. E na duplicata, para encerrar só essa parte aí. A duplicata é uma desgraça. A duplicata é um título genuinamente brasileiro. Não consta da LUG, Lei Uniforme de Genebra. O brasileiro, fazendo uma brincadeira, aproveitar para descontrair, para você acordar, que acabou de almoçar, está dormindo. A duplicata, a impressão que eu tenho é que 4 brasileiros sentaram numa mesa de boteca e começaram a beber cachaça. E falaram assim, vamos inventar um título de crédito para nós? Vamos. Qual o nome? Ah, sei não, eu estou meio de fogo, estou vendo tudo duplicado. Ah, então vai chamar duplicata. Está duplicado, eu vou chamar duplicata. E pegaram a Lei Uniforme de Genebra, tudo que um ia lendo. Olha, na Lei Uniforme de Genebra, o avalista em branco do cheque é equiparado ao emitente. O avalista em branco na promissória é equiparado ao emitente. O avalista em branco na letra de câmbio é equiparado ao aceitante. Como é que nós vamos fazer na duplicata? Ah, o brasileiro vai dizer, vamos fazer diferente. Nós somos pirracentos. Fazer diferente. Na duplicata, o avalista em branco vai ser equiparado à pessoa abaixo de cuja assinatura colocar a sua. Então, por exemplo, se na duplicata, aqui está uma duplicata frente, o emitente é Casa Bahia, Casas Bahia. As Casas Bahia emitiram uma duplicata. A Casa Bahia foi lá e endossou. Aqui está o verso da duplicata. Casas Bahia endossou para fulano. O Carlos veio aqui e escreveu Carlos, avalizou em branco. Então o Carlos vai ser equiparado à Casa Bahia. Repetindo, na duplicata, o avalista em branco é equiparado à pessoa abaixo de cuja assinatura colocar a sua. Para a prova, decore isso. O avalista em branco na duplicata é equiparado à pessoa abaixo de cuja firma colocar a sua. Se a Maria vier aqui e avalizar, assinar de baixo, a Maria será equiparada a quem? Carlos. E assim por diante. Aí você fala assim, e se o cara... Aí vem aquela pergunta chata, né? E se o cara vem aqui e colocou a assinatura de bandinha assim, ó, Antônio, não colocou abaixo de assinatura nenhuma. Mas o cara lá, o cara que estava no boteco, ele sabia que você ia fazer essa pergunta. Quando ele foi escrever a lei do duplicata, ele falou assim, não, mas eu vou deixar uma resposta, porque eu sei que o cara vai perguntar isso. Colocou assim, quer ver? Ó, aval. Vamos ver o aval. O avalista, a duplicata poderá ser garantida por aval. Cadê o artigo? Para não deixar mais de dúvida. Ó, o pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar. Aquele cujo nome indicar, o legislador está dizendo aval em preto. Aval em preto é quando o avalista diz quem ele está avalizando. Aqui é o óbvio ululante. Olha o que ele diz. Sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar. Vamos supor que o aceitante da duplicata seja o Ari. Ari é o aceitante. Se a Maria quiser escrever por aval ao Ari, ela está designando o Ari como sendo o seu avalizado. Então não tem dúvida. Aval em preto não tem dúvida. Não vai nem cair numa prova, que é óbvio. Se ela está escrevendo por aval Ari, ela é equiparada a quem? Ari. Ela está dizendo que avalizou o Ari. Ele disse isso aqui. Sendo a avalista equiparada àquele cujo nome indicar. Cujo nome indicar quer dizer aval em preto. Na falta de indicação, entenda, aval em branco. Na falta de indicação, se ela não disser quem ela está avalizando, aval em branco. Aquele abaixo de cuja firma lançar a sua. Se a Maria não disse quem ela está avalizando, ela é equiparada ao Carlos, porque ela lançou a assinatura dela abaixo da assinatura de Carlos. Carlos será equiparado à Casa Bahia, porque lançou a assinatura abaixo da assinatura da Casa Bahia.
Aí vem a pergunta que vocês fizeram agora. Fora desses casos, ao comprador. Se o cara veio aqui e assinou de bandinha, não assinou debaixo de nenhuma assinatura, ele será equiparado a quem? Ao comprador. Comprador é o aceitante, devedor principal. Encerrando, repetindo, encerrando isso aqui. No cheque, avalista em branco, avalista em preto não precisa discutir. Avalista em preto não tem que discutir isso. Se ele escreve por aval a Antônio, é avalista de Antônio. No cheque, o avalista em branco é equiparado ao emitente do cheque. Nota promissória, o avalista em branco é equiparado ao emitente da promissória. Na letra de câmbio, o avalista em branco é equiparado ao aceitante, sacadó. Na duplicato, o avalista em branco é equiparado à pessoa abaixo de cuja firma lançar a sua. Fora desses casos, se ele assinou fora, não tem nenhuma assinatura acima da dele, será equiparado ao aceitante, devedor principal. Ficou claro? Beleza, vamos prosseguir. Isso já caiu em prova, pode cair de novo. Aval em branco. O procurador, mandatário, pode prestar aval em nome do mandante. Por exemplo, eu sou procurador da minha sogra, Maria Ferreira. Ela me deu uma procuração para eu representá-la junto ao INSS, patati patatá. Eu posso prestar um aval em nome dela? Só se a procuração trouxer poderes especiais. Isso vale para o aval, vale para a fiança. Então, se cair na prova assim, o procurador pode prestar aval em nome do mandante. Depende. Nem sempre. Só se a procuração vier expressa, tem que estar lá, podendo prestar aval, podendo prestar fiança. Se não vier expresso, não pode. Se eu assinar um título de crédito por aval a fulano de tal, em nome de Maria Ferreira, e avalizar, e a procuração não me der esse poder, eu dancei. Eu serei considerado o próprio avalista. Agora, se eu tenho poder, a procuração diz que eu posso avalizar por ela, e eu assino o título, eu não sou responsabilizado, estou avalizando por ela. Então eu digo, quais são as duas únicas hipóteses de alguém assinar o verso de um cheque, né? Por exemplo, João, estou matando o João hoje, de dívida. O João assina o verso de um cheque. Ele é o quê? Avalista. Só existem duas possibilidades de o João não ser executado judicialmente. Uma, se ele for civilmente incapaz. Ele tem só 16 anos, 15 anos, incapaz. Ou, se ele tiver assinado como procurador do pai dele. A procuração que o pai dele deu tinha poderes especiais para ele avalizar. Então, ele, apesar da assinatura dele estar aqui, ele não será executado. Quem vai ser executado é o pai dele. Ele é procurador. Bom, vamos lá. Aval em preto, aval em branco, já falei. Aval parcial, questão de prova. Agora vem uma questão de prova. Veja bem, o artigo 887 do Código Civil proíbe, veda o aval parcial. Está escrito lá, é vedado o aval parcial. E agora? Agora é peguinha de concurso. Desculpa, 897. 897. 897. O artigo 897 diz, é vedado o aval parcial. É proibido o aval parcial. Quer dizer, o Código Civil está dizendo que, se eu for avalizar alguém, se eu escrever assim, avalizo somente 30%, e assino, vale perante o Código Civil? Perante o Código Civil não vale. Ou você é avalista integral, ou não é, não tem meio termo. Mas, cuidado, o mesmo Código Civil, no artigo 903, diz que, nós vimos hoje cedo, salvo disposição de lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse código. O artigo 903 do Código Civil diz que, entre uma lei especial e o Código Civil, vale a lei especial. Vale a lei especial, Lei Uniforme de Genebra. Quando você abre a Lei Uniforme de Genebra, fala assim, ó,
o pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte do seu valor garantido por aval.